Pode falar já? Pode começar? Pode sim, doutor, tudo certo. Perfeito. Então vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre linfangites, erisipela e linfedema. Inicialmente, a gente lembra a vocês a anatomia linfática. Tá? Quem foi aluno da anatomia comigo, eu já não ensino anatomia já acho que há 2 anos, mas quem pegou anatomia comigo viu exatamente essa aula de anatomia linfática. A gente ressalta que na anatomia linfática a gente vai ter a árvore linfática, iniciando pelo capilar. Na confluência dos capilares, nós temos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos vão desembocar em linfonodos. Dos linfonodos partem vasos que rapidamente confluem em troncos linfáticos. E esses troncos linfáticos vão formar dois grandes dutos: o duto linfático direito e o duto torácico, sendo este o principal duto linfático do corpo. No sistema linfático, temos ainda os órgãos, como o baço, linfonodos, amígdalas, adenoides e timo. Isso tudo certamente já foi visto, estou só lembrando. Esse diapositivo, para mim, é fundamental para que a gente entenda a fisiopatologia do linfedema. Tá? Vocês viram, eu creio, em fisiologia, esse mesmo diapositivo, que mostra que o sangue vem pela arteríola, passa até o capilar arterial, daí capilar venoso e vênula. Perfeito. No capilar arterial, devido à pressão hidrostática, a gente vai ter uma filtração de nutrientes que vão em direção ao terceiro espaço e daí para a célula do tecido que está sendo alimentado. É interessante que essa célula vai devolver excretas ao terceiro espaço e do terceiro espaço, esses excretas vão ser absorvidos ou reabsorvidos pela veia, pelo capilar venoso, daí para a veia e volta para a circulação. Perfeito. 95% de todo o líquido que é filtrado, transita pelo terceiro espaço e é reabsorvido, vai voltar pela veia. 5% fica no terceiro espaço e daí esse líquido vai sendo lentamente empurrado em direção ao capilar linfático, para dar início à circulação linfática. A gente lembra que o capilar linfático ele começa em forma de dedo de luva, mas como as células do capilar linfático são, essas endoteliais do capilar linfático são extremamente frouxas, é bem fácil para que o líquido consiga entrar nesse espaço. E esse líquido leva também algumas substâncias que estão no terceiro espaço. Perfeito? Até aí. Alguém, Tudo ok, professor? alguém entre nós? Estou aqui. Ah, Tudo ótimo. certo, professor, tudo Ok. certo. Tudo ok, tudo certo. De vez em quando eu paro um pouquinho para ver se tem alguém comigo. Então, continuando. Vocês lembram bem disso? Né? A gente lembra que o sistema linfático é um sistema circulatório secundário. O principal sistema circulatório é o arterial e venoso. Tá? Mas o sistema linfático, mesmo sendo secundário, ele é extremamente importante, porque aqueles 5% que parece ser um valor muito pequeno, é um valor progressivo. Você tem 5% sobrando no membro ao longo de um dia, isso vai levar a um edema muito grande. Tá? Ao longo de horas já começa a ter edema. Quanto mais ao longo de dias. Como eu falei antes, o sistema linfático vai remover fluido em excesso do tecido corporal. Beleza.
ele também vai participar na absorção e transporte de ácido graxo para o sistema circulatório. Isso é um papel do linfático do sistema digestivo, que deve ser estudado em uma aula específica para isso. Tá? Ainda, o sistema linfático é produtor de célula imune. Né? O linfonodo produz linfócito, sobretudo linfócito e monócito, tá? E plasmócito, tá bom? Mas a grande célula produzida pelo linfonodo, obviamente, é o linfócito. Aqui, a gente está mostrando para vocês que a circulação capilar linfática ela é em forma de rede, tá? Não é uma circulação como a circulação arterial, que é normalmente em forma de árvore, que são galhos que vão se afastando e afinando progressivamente. A circulação linfática se assemelha um pouco à circulação capilar venosa, só que ela é ainda mais ramificada e ainda mais interligada do que a circulação venosa. Certo? Então, mostrando para vocês o que é que acontece no terceiro espaço do interstício. Né? Já falei, aquele líquido intersticial é que vai, depois de utilizado pela célula, entrar no capilar linfático, que começa em fundo cego, começa em dedo de luva. Tá? E aí a linfa vai sendo lentamente bombeada para cima. O que é a linfa? É um líquido transparente, esbranquiçado na grande maioria das vezes, quando está com gordura. Tá? Ele, nos membros, ele é caracteristicamente transparente. Um pouquinho amarelado, mas basicamente transparente. Tá bom? A maior parte da linfa produzida no corpo vem do fígado e do intestino. Como eu falei, deve ser estudada em uma aula anexa, uma aula posterior. A composição da linfa é muito semelhante à do sangue, só que ele não tem hemácias, mas obviamente tem leucócito e a maioria dos leucócitos são linfócitos. A linfa vai ser transportada unidirecionalmente pelos vasos linfáticos e é filtrada no linfonodo. Isso é muito interessante. O linfonodo é quem vai filtrar a linfa. Essa linfa pode vir com bactéria, pode vir com qualquer coisa. E o linfonodo é que vai fazer essa filtragem da linfa. Por isso que, quando se tem uma linfangite, uma inflamação distante na ponta de um membro, você vai ter o linfonodo correspondente inflamado, hipertrofiado e dolorido, caracterizando a linfangioadenite. Tanto o vaso linfático está inflamado, quanto o linfonodo está inflamado. Tá? E, como eu já falei para vocês, após a filtragem, a linfa vai ser jogada no sangue, nas grandes veias torácicas. Bom? Como é que essa linfa é impulsionada? Primeiro, a nova linfa que vai entrar no vaso vai impulsionando, empurrando a linfa que já está lá. Como o capilar linfático ele é valvulado, da mesma maneira que as veias, quando se tem a compressão muscular ou uma compressão lateral por uma onda de pulso arterial, essa linfa vai ser impulsionada para diante, porque ela não pode voltar, dada a válvula fechar, tá bom? A gente lembra também que o vácuo formado pela caixa torácica na inspiração ajuda a puxar a linfa, tá? A gente ainda tem uma pequena contração de vasos linfáticos, válvula, já expliquei o motivo, tá? E a gravidade ajuda para a linfa que tiver no pescoço e crânio. A linfa vai desaguar através do duto torácico, na confluência da veia jugular esquerda com a veia subclávia esquerda. E essa linfa aqui todinha, ó, do duto torácico, todo o hemicorpo esquerdo
e mais membro inferior direito, um pedacinho do hemiabdômen direito. Já membro superior direito, hemitórax direito, hemiface direita, vai drenar através do duto torácico, que também vai confluir vai desaguar na confluência da veia subclávia direita com a jugular. Por isso que vocês se lembram da aula de BTCA, onde eu pedia para que a primeira veia central a ser funcionada fosse sempre a veia jugular direita, a segunda a subclávia direita. Do lado esquerdo a gente tem um duto torácico extremamente grosso e que, quando lesionado, vai dar uma linforragia, com um derrame de linfa muito grande. Isso é extremamente sério, tá? Por isso que a gente procura sempre funcionar primeiro lado direito. O lado esquerdo é uma função mais delicada, mais complicada, e deve ser feito por alguém com mais experiência. Alguma dúvida até aí? Não, professor. Doutor, Sim. eu tenho uma dúvida só. O senhor ainda vai começar a falar mais aprofundado sobre a erisipela em si, né? Sim, vou. Ah, tá bom. Não, então depois eu pergunto. Perfeito. Vejam só, para vocês conhecerem direitinho a anatomia do vaso do linfonodo, tá? A gente aqui vai ter os linfáticos aferentes, trazendo a linfazinha para o linfonodo. Esse linfonodo vai ter todo esse tecido linfático aqui. Aqui você vai ter um sistema capilar arterial extremamente presente, com sangue arterial entrando e saindo, sangue venoso, etc. E tudo isso aqui vai ter um efeito extremamente importante, bactericida, sobre eventuais contaminantes que tenham vindo na linfa. E essa linfa purificada vai através de vasos linfáticos mais grossos, que vão confluir para troncos linfáticos, e esses troncos é que vão levar a linfa lá para o duto torácico ou para o duto direito. Vejam só, o linfonodo é o quê? Um agrupamento de tecido linfático coberto por uma cápsula de tecido conjuntivo. Vale uma ressalva. As cápsulas de tecido conjuntivo dos órgãos. Alguém lembra qual o colágeno mais presente na cápsula do rim, do fígado, do baço, desses trecos aí? Muito bem, tipo 4. Só que no linfático não. A cápsula do linfonodo é de colágeno tipo 1. Para que serve esse conhecimento tão inútil? Para uma eventual prova de residência. Eles estão perguntando exatamente essas liseiras agora. Tá? A gente tem um montão de linfonodo no corpo. Uns 500 em média. Tá? Já falei disso aqui. Os linfócitos podem produzir fatores quimiotáxicos para macrófago, em caso de necessidade, e o macrófago fazer a limpeza bacteriana daquela linfa, tá bom? Os linfonodos também liberam linfócitos para a corrente sanguínea, tá? E, interessante, esses linfonodos não estão soltos no corpo, eles estão agrupados em cadeias ganglionares, como cadeias cervicais, axilares, inguinais, etc. Aqui, a cadeia inguinal em toda a sua glória. E aqui uma cadeiazinha poplítea que é mínima, tem 2 ou 3 linfonodozinhos. Tá? Mas tem no cavo poplíteo, a gente ocasionalmente encontra na dissecção posterior da artéria poplítea os linfonodozinhos. Tá? Ocasionalmente, não é muito frequente não. São poucos espaços. Agora, vamos falar de linfedema, pessoal. Entre as principais doenças dos vasos linfáticos, a gente vai ter o linfedema e a linfangite. O linfedema pode ser primário ou secundário. Como a gente já sabe em tudo da medicina, primário é aquele que eu não sei a causa. Tá? E secundário é aquele que eu sei a causa. Então, um linfedema que vem após uma linfangite
É um linfedema secundário, obviamente. O linfedema, isso é muito importante vocês saberem, é uma condição clínica debilitante, incurável e progressiva. Ou seja, todo o linfedema progride, a não ser que um médico o impeça. Tá? Aqui, se for milagre, é milagre do grande, o linfedema regredir, sem tratamento. Esse linfedema, como é que se caracteriza? É um edema, acúmulo de líquido subcutâneo, associado a fibrose e deposição de gordura. Esta perna, aqui não é só água, não, água e sal, não. Aqui está cheio de gordura. Por quê? A inflamação crônica estimula adipócito para se multiplicar, para se reproduzir. Tá? Então, por isso que isso aqui não é só água. E por isso que isso aqui é tão difícil da gente regredir. Porque também tem gordura, também tem fibrose. Tá certo? Sobretudo com o passar do tempo. A gente tem o linfedema como uma condição clínica debilitante que acomete até 200 milhões de pessoas, ou seja, é extremamente prevalente. Tá? E, como eu já falei, pode ser classificado em primário ou secundário. Primário, relacionado a erro em desenvolvimento embrionário. Tá? Não sei a causa, é genética, beleza. Acomete frequentemente ou muito mais frequentemente membros inferiores. E o primário pode ser congênito, quando os sintomas iniciam antes de 2 anos. É bem frequente chegar no consultório. Precoce, quando o início se dá entre 2 e 35 anos. E tardio, após os 35 anos. Ah, professor, quer dizer que todo o linfedema que aparece no adulto, que eu não sei a causa inicial, não é uma coisa óbvia, eu já classifico de cara em frequência linfedemas que a causa passou batida. O paciente teve uma linfangite, mas não deu valor àquela inflamação no passado e hoje está com linfedema, tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado, sobretudo em pacientes mais velhos, com mais de 35 anos, quando vai caracterizar um linfedema como primário. Pois, frequentemente, as pessoas já tiveram pelo menos uma linfangite como causa para esse linfedema. Perfeito? Até aí. Tudo tranquilo, doutor, até aqui. Alguém comigo? Tudo tranquilo. Estamos aqui. Perfeito. O quê? Pensei que fosse uma dúvida. Vejam só. Algumas doenças associadas a linfedema, a linfangiodisplasias, tá? Turner, Klinefelter, trissomia do 21, olha aí. Trissomia do 13, tá? E algumas doenças hereditárias, como linfedema tipo 1, tipo 2, mais um monte de doenças raras. Proteus, eu tenho um paciente de proteus em minha vida, um menino com proteus. Eu diagnostiquei ele. O rapaz já está um homem hoje. Está um homem. É bem triste. Bem triste. Vamos lá. Estadiamento. Estádio 0 é um estádio subclínico, no qual a gente já pode ter um linfedema sem gerar no comprometimento linfático sem ter edema. O estádio 1 é um edema suave, irreversível, depressível, que regride com repouso em 24 horas. No estádio 2, já tem fibrose, tá? E já pode ter alguma deposição de gordura. Já o estádio 3 não, já tem uma acentuada fibrose, o edema é duro, tá? Não dispersivo, já tem alteração trófica e deposição extensa de gordura. Agora, o tratamento clínico do linfedema. O melhor tratamento do linfedema é a terapia descongestiva complexa. O que é isso? É uma fisioterapia.
associada à compressão elástica, tá certo? Então, você faz a terapia descompressiva complexa, descongestiva complexa, e coloca uma meia ou uma manga elástica no membro. E essa meia ou essa manga vai manter o membro melhor, o membro sem aumentar o edema, até a próxima sessão da terapia descompressiva. E a gente vai fazendo isso diariamente, até que a manga comece a entrar mais frouxa, você compra uma manga menor e vai melhorando progressivamente o paciente. Tá? Agora, existe ainda tratamento cirúrgico por linfedema. Em casos de você fazer um exame, ele mostrar uma ausência de linfonodo ou uma obstrução não de vasos linfáticos ou de troncos linfáticos, a microcirurgia pode ser utilizada, autotransplante de vaso linfático, autotransplante de linfonodo pode também ser utilizado. Tá? É uma cirurgia muito pouco realizada e com resultados sofríveis, para dizer o mínimo. Professor, tem uma dúvida aqui, deixa eu ler pro Agora senhor. vamos. Doutor? Então, Tá me ouvindo? Pronto. Professor, eu tenho uma dúvida. Na filariose linfática, há uma apresentação semelhante causada devido ao verme. Essa sim, doença pode ser considerada como linfedema e pode ser tratada estou de ouvindo. acordo com o que o senhor apresentou? Ouviu? Doutor? Alguém tá me ouvindo? Sim. Acho que ele não tá não, né? Então, doutor André? Alô? Podem me ouvir? Agora Alguém me sim, o ouve? senhor me escutou? Sim. O senhor tá me ouvindo? Escutei sim você. Escutei você sim. É o seguinte, Ah, a pronto. filariose ela vai levar a uma linfangite. E a linfangite ela pode ser de várias causas. Entre as causas biológicas, a gente tem bacteriana, viral e protozoário. A filariose causa uma linfangite, um protozoário. E ela leva a um linfedema secundário e não primário. Entendeu? Entendeu, doutor? Ela mandou Érica o botou um joinha. legal. Isso, Era só Érica com essa dúvida? exatamente. Vou voltar para a aula então, beleza? Então, linfangite. A gente vai falar definição, epidemiologia, fisiopatologia, etiopatogenia, quadro clínico e tratamento. UFA. Primeiro, é um processo inflamatório de vasos linfáticos, superficiais ou profundos, e do intestício, que está em torno deles, tá? Pode acometer qualquer setor do organismo onde tenha circulação linfática, tá bom? Agora, eu ressalto logo. A erisipela é um tipo especial de linfangite bacteriana, provocada por uma bactéria chamada Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, de Dona Rebeca, tá? E raramente por grupos beta-hemolítico do grupo B, grupo C e grupo G. Até estáfilos, em casos excepcionais, já foi descrito provocando erisipela, mas é exceção. Vejam só. Primeiro, a epidemiologia. As linfangites acometem basicamente, sobretudo, adultos após 50 anos, não havendo diferença entre os sexos e sendo muito mais frequente nos membros inferiores, tá?
membros superiores e face são extremamente raras. Eu só vi na minha vida um caso de face, alguns de mama, um de face, alguns de mama e muitos de braço. No superior, de vez em quando a gente vê. Tá? Doutor, existe clinicamente alguma diferença da manifestação quando a linfangite... 90% para ser de membro inferior. Pois não. Clinicamente, existe alguma diferença de quando a linfangite é pelo estreptococo ou, por exemplo, pelo aureus, estáfilo? Sim. Eu vou dizer isso já já. Ah, tá bom. Já vou chegar lá. Valeu. Vejam só. Epidemiologicamente, a gente tem uma porta de entrada muito frequentemente, tá? Sendo a micose interdigital a lesão mais frequente. Ainda tem trauma ou uma úlcera crônica. Tá? Como fator predisponente, a doença vascular periférica da OP é bem frequente. A doença venosa tanto doença arterial quanto doença venosa periférica são fatores predisponentes muito frequentes. Como doenças sistêmicas, o alcoolismo está frequente e associado a doenças mais graves. Ainda diabetes, uso de corticoide e imunossupressor. A diabetes é uma doença imunossupressora e uma doença vascular. Então, a diabetes é tanto uma doença que leva a alterações vasculares periféricas, como uma doença que leva à imunossupressão. Por isso que a diabetes é tão frequente linfangite em pacientes diabéticos. Na linfangite primária, a gente não tem um agente identificado. Ah, doutor, apareceu a linfangite, eu não tive a porta de entrada, não tem bactéria, fiz cultura, não encontrei um agente causador dessa linfangite. Então, linfangite primária, para não ser a causa primária. Tá? Agora, a linfangite secundária é aquela que vem após agentes reconhecíveis, que podem ser físicos, químicos ou biológicos. Vejam, a linfangite primária é extremamente rara e está associada, sobretudo, a uma anamnese mal feita. Tá? Eu tenho um caso que é extremamente elucidativo. Ia ser uma linfangite primária que eu rodei, uma paciente da maternidade do Hospital São Vicente, com uma linfangite, uma gestantezinha de 5 meses, 6 meses, uma linfangite de torar na perna. Não erisipela, uma linfangite mesmo. O pezão vermelho, aquela linha, aquele traço vermelho subindo, aquela corda vermelha subindo pela coxa, e eu não via nada na perna da mulher. Não via nada, perguntei a ela, trauma, não sei o que, nada. E, cara, linfangite primária de causa não identificada. Fiquei com essa conduta e deixei para lá. Uma doutoranda minha, extremamente dedicada, sentou-se com essa gestante e fez: eu vou descobrir a causa. Bora, moça. O que é que você fez semana passada? Ela, parará, viajei para Fortaleza. Ô, Fortaleza. O que é que você fez em Fortaleza? Alguma pancada, algum trauma? Não, nada. Você fez o quê? Não fez nada em Fortaleza, ficou dormindo? Não, fui para a praia. Tá, na praia, aconteceu alguma coisa, uma picadinha, um caranguejo que pinçou seu dedo? Eita! Aquelas caravelas, aquela caravelazinha, aquela água verde, bateu no meu pé. Aí a interna, doutor, linfangite por queimadura de água viva. E ela foi sentir dias depois, chegou uma semana depois com a linfangite clássica. Ou seja, se essa interna não tivesse tido tempo de sentar com a paciente e esmiuçar a história clínica dela, a gente não teria descoberto isso, tá? Então, a linfangite química, queimadura por água viva, por caravela. Essa moça teve, essa gestante teve. Tá bom? Então,
A linfangite primária, extremamente rara, associada à anamnese incompleta. Mas pode acontecer. Beleza? Quais são os agentes físicos? Contusões, abrasões, perfurações, corte, queimadura por frio ou calor, irradiação, onda de choque, radioterapia, infravermelho, ultravioleta, laser, ultrassom e luz solar. Até luz solar em excesso pode causar uma linfangite. Tá? Agentes químicos, linfangite silicótica. Isso aqui é mais frequente em etíopes descalços, que é descalço na África, doença clássica nos etíopes, tá? Que é um descalço num local muito rico em alumínio, silício e ferro. A gente tem a linfangite erisipeloide. Eu diagnostico praticamente todo ano, que é isso aqui. É um herbicida usado no feijão, tá? Esse Paratium, inseticida usado no feijão. Herbicida não, inseticida. Então, o pessoal, quando planta feijão, a gente tem essa linfangite acontecendo normalmente nos meses de abril, março, abril, maio. Normalmente abril é o mês de pico dessa linfangite. Chegar um agricultor com exatamente igual a erisipela, sem nada na perna, nada, zero, e interessante, a linfangite que começa mais proximal, começa do tornozelo do malelo para cima. O pé não está vermelho, está só inchado. Pergunte se ele passou na roça de bermuda, tá? E tocou nesse inseticida. Já tive vários casos, tá bom? A gente tem iatrogênica por teste tuberculínico, contraste vascular no subcutâneo pode causar. Imunossupressor, quimioterápico no subcutâneo, só causa, já vi vários. E não iatrogênicos em pacientes que injetam morfina e derivados, tá? No subcutâneo da linfangite absurda. Colegas para centros de reabilitação que foram para mim por linfangite, que era uso de drogas. Vários. Agentes biológicos, vírus, doenças desordenadores. Alunos nossos fizeram um artigo lá no Crato, conseguiram naquela escola agrícola do Crato, no Instituto Agrícola, coisa assim. Descobriram na mão dos alunos que ordenavam, pegaram esse vírus ORF, tá? E alunos nossos da faculdade publicaram um artigo bem interessante. E, olha, linfangite por parasitas, Leishmania, Toxoplasma, Wuchereria, Oncoceria, um monte de coisa. Tá bom? Dúvidas até aí? Por mim tá tudo bem, professor. Por enquanto, Tranquilo, professor. Agora, qual o agente biológico mais bacana causador de linfangite? O estreptococo beta-hemolítico do grupo A, dona Rebeca, que causa a erisipela. Outros estreptos, estáfilos, causam linfangites com muita frequência. E erisipela eventual. A linfangite tem um aspecto mais tranquilo. Isso aqui é uma linfangite. Hiperemia, edema, uma manchinha aqui, outra ali. Tá? Doença mais lenta, meio crônica, meio devagar. O paciente chega com uma semana, 2. A erisipela é outro lance, vocês verão em breve. Pseudomonas pode causar linfangite, mas sobretudo a fascite necrotizante. E mais uma penca de bactérias. Agentes biológicos ainda, fungos podem causar, normalmente não são causadores primários, eles estão associados a alguma bactéria e são frequentemente na linfangite necrotizante ou necrotizante, os fungos aparecem. Tá? Outros agentes biológicos, linfangite carcinomatosa, já vi muito no São Vicente. Linfangite alérgica, eosinofílica, vi 1 ou 2 casos na vida. Secundária artrite reumatoide lúpus, já vi. Trombolinfangite, já vi também. Vamos lá. Agora, qual o caminho normal, a fisiopatologia do linfangite? Primeiro, uma porta de entrada. Uma fissura, uma micose, uma picada de inseto, ferida, etc.
micro-organismo ou uma toxina entrou na pele, tá? E ela vai ser disseminada. E uma parte delas através dos vasos linfáticos, explicando essa ascensão tão rápida. E essa hiperemia, que pode ser em cordão ou que pode ser esparsa, tá? Com a resposta inflamatória do organismo, com edema, dor, hiperemia. Isso pode levar até repercussão sistêmica, como febre, calafrios, mal-estar generalizado. Lembre-se, a linfangite, ela se manifesta sempre em direção à superfície e em direção ao centro do corpo. Ela tende a ir para a superfície, tende a ir para o centro do corpo, porque ela segue o trajeto principal dos vasos linfáticos. Tá bom? Ela pode ser aguda ou lenta, sentido já falei que era centrípeto, em direção ao centro. E o quadro clínico pode ser desde óbvio até extremamente oligossintomático. Estou com essa manchinha na pele aqui, doutor. Recebo muito no consultório, muito. Há 2 meses que eu estou com essa manchinha aqui na pele e é uma linfangite estafilocócica. Você passa o antibiótico certo, o paciente fica bom. Agora, os tipos clínicos da linfangite. Ela pode ser eritematosa, quando só fica vermelho, bolhosa, quando tem flictena, ou necrotizante, quando tem necrose. Tá? A necrotizante também pode ser chamada de necrosante, segundo o professor Adélio Pinto Monteiro, já falecido. Ele tinha esse negócio. Que necrotizante? Não tem necrótise, tem necrose. Se tem necrose, é necrosante. Ele era bem assertivo. É necrosante, não é necrotizante, não. Porém, o termo necrotizante pegou e é o mais usado, inclusive, hoje em dia. Tá? Isso aqui acontece independente do fator, tá certo? Você pode ter uma linfangite eritematosa por estáfilo, por estrépito, por qualquer bactéria dessa da vida que você quiser. Até por uma queimadura, termoterapia exacerbada, por gelo, qualquer coisa pode dar uma linfangite eritematosa. A linfangite bolhosa ainda acontece por fatores físicos, químicos e biológicos. Já a necrotizante, ela normalmente acontece mais por fatores biológicos, associados a algum grau de imunossupressão do paciente. Beleza? Sim. Vejam só. Na linfangite, o quadro clínico pode ser só uma área de hiperemia, tá? Com um pequeno cordão seguindo o trajeto dos vasos linfáticos, tá bom? Aqui após uma vacina. Ou um quadro lindo como esse, bem aparatoso, a linfangite segue o trajeto dos vasos linfáticos no braço, bem intensa, né? Esse quadro está lindo. Esse aqui por vacina, esse aqui por um trauma na mão, tá? Já falei que você pode... A linfangite não erisipela, ela pode ter até uma pequena febre, hipertermia, mas sem calafrio, raramente febre elevada. A linfangite, quando não é por estreptococo, ela normalmente é mais lenta, mais tranquila e menos sintomática. Tá? Quando a gente tem a linfangite superficial, com eritema, dermatite e celulite, a gente tem uma erisipela clássica, como tem essa aqui, tá? Em forma de bota. O edema e a hiperemia são em forma de bota ou são em forma de manga, aqui no braço. Tá? Um erisipela de membro superior, um erisipela de perna. Tá certo? Extremamente característica. Febre alta com calafrios, queda no estado geral, período de evolução curto. Tá? A erisipela linfangite estreptocócica, e ela é essencialmente diagnosticada pelo quadro clínico. Dermatite, linfangite em reação sistêmica, a bactériazinha é essa, embora seja difícil de isolar por cultura. Tá? Por que é que ela acontece tão aparatosa? Porque o poroqueiro do estreptococo, ele produz toxinas que têm um alto potencial lesivo. Tá? E com isso, a gente vai ter
essa sintomatologia tão intensa. Em formas graves, pode haver estáfilo, até pseudomonas associadas, mas já entrando secundariamente. Aqui uma erisipela bem clara, bem bonita, com a linha nítida entre a doença e a pele sã. Quem quiser fazer uma cultura, funciona aqui com uma agulhinha e tentar aspirar um pouquinho desse sangue, que ele deve vir com streptococcus beta hemolítico. Tem que ser na linha. Se você aspirar aqui, ele já morreu. Se é aqui, tá linha. Doutor, Essa partezinha mais vermelha, não pode encontrar bactéria. Oi! o senhor pode me explicar como é que a gente vê, assim, diferencia a celulite da erisipela? Porque eu não, assim, não entra na minha cabeça. Perfeito. A celulite, ela é limitada. É uma área circular, grosseiramente circular, ilimitada, circunscrita, tá? É aquela área bem vermelha, bem limitada. A celulite é aquela área que normalmente precede o abscesso. É a inflamação que precede o abscesso. Aquela coisinha meio redonda, meio limitada. Tá? Enquanto a erisipela, não, minha filha, a erisipela, olha como ela é, uma botona, ó. Ela comete todo o membro. Ah, doutor, a erisipela tem celulite? Tem. Só que quando é bonitona desse jeito, é chamada erisipela. Porque só quem faz uma inflamação desse nível é o streptococcus beta hemolítico do grupo A. Como só quem faz é ele, a gente resolveu chamar isso de erisipela. E a celulite pode evoluir para uma erisipela? Ou o A contrário? celulite pode evoluir para uma, normalmente, linfangite. Por quê? A erisipela, ela fica assim no terceiro dia. A erisipela é uma coisa muito, muito interessante. Ela, no primeiro dia, você vai sentir, sabe o quê? Febre, dor de cabeça e moleza. Não sabe de onde a perna incha. Da linfangite, e começa daqui, vai crescendo, subindo lentamente através do linfático. Não, a erisipela, ela entra de uma vez no vaso, no tecido linfático, tá? E essa erisipela, penetrando o tecido linfático, ela dá a sintomatologia abrupta. O paciente fala, doutor, eu tive febre ontem, a perna inchou, anteontem, a perna inchou ontem, e hoje está vermelha deste jeito. Quando está vermelha desse jeito, a febre já baixou normalmente, o tremor já baixou, aquela toxemia inicial já começou a diminuir. A erisipela, inclusive, ela é autolimitada. Tá? Se a gente não tratar, se o paciente tiver uma imunidade boa, ele acaba ficando bom, apesar do médico. O que mais? Complemente sua dúvida. Ficou mais alguma dúvida? Agora eu tenho outra dúvida. Por quê? Sim. Porque a gente tá com uma paciente que era uma erisipela, só que ela não ficou boa, apesar da gente, porque fez um edema muito importante, né? Aí a gente não fez a cultura. Começou a tratar Isso é muito empiricamente. raro de se fazer, é muito raro. Pois é, começou a tratar empiricamente. Só que, como não conseguiu, pela dor, ela não consegue drenar bem essa erisipela, sabe? Pessoal, Pelo estômago. Não. Pessoal, a gente não pode drenar a erisipela. Hum, Drenagem nunca. Só faz piorar. ops. A única drenagem que é aceita numa erisipela é a drenagem gravitacional. As drenagens são usadas no linfedema, depois que a fase inflamatória regrediu completamente. Tá? Certo, Então, hoje entendi. você tem um linfedema, ou você tem ainda uma erisipela, uma linfangite, alguma coisa nessa linha. Tá bom, entendi, doutor. Tem hoje nessa paciente. É só o linfedema, ou está vermelho, quente, ou é só inchada? Atualmente, ela tem uma lesão que por dentro é como se tivesse bastante conteúdo sanguinolento. Porque ela não.
Enfim, ela teve uma infecção de partes moles. Talvez a classificação não seja como erisipela. Eu que pensei errado. Pode ser uma Ela- linfangite profunda, linfangite necrotizante, não sei, Sim, alguma coisa assim. provavelmente. É. Porque. Elas podem ter outras bactérias envolvidas. Ela pode ter aí pseudomonas, pode ter estáfilo, pode ter bactéria gram-negativa, que Uhum. contaminou através do ferimento dela da pele, etc. Então, essa paciente é a famosa, manda para mim que eu resolvo. Tivesse mais perto. Aí é o seguinte, então faz o seguinte, quando tiver com ela, filma e manda para mim. Farei isso amanhã, doutor. Cuidado. Farei isso amanhã, então. Obrigada. Não conseguir drenar ela, não, só faz piorar. Você está metendo. Na hora que você drena, você está empurrando a bactéria para dentro do tecido. Entendeu? Está só fazendo mal. Tá, tá bem. Tá bom? Obrigada, doutor. Nada. Outra dúvida alguém tem? No chat não tem nada, Que não. não. E? Não Acredito que ouvi. não, professor. Não, beleza. Vê só. Evolução da erisipela. A gente tem um período de incubação de 1 a 3 dias, na média 3. Já falei, começa com mal-estar, já falei a náusea, vômito, febre alta, delírio, o paciente viaja. A gente tem frequentemente um ponto de inoculação, uma porta de entrada, e, na maioria das vezes, é uma micose interdigital. Edema, pele em casca de laranja. Aqui, uma linfangite de face, caso raro. Acontece. Aqui, outra linfangite. Veja que interessante. Essa aqui é uma linfangite bem inicialzinha. Tá? Imaginem, deixa eu ver só uma coisinha aqui. Isso aqui é no primeiro dia. Ó, tá querendo abrir até umas bolinhas já aqui, tá vendo? Apareceu uma bolha aqui, outra ali. É no segundo dia, não apareceu ainda aquele linfedema bonitão. Não, desculpa, aquela hiperemia intensa. Tá começando. No primeiro dia tá assim. Isso aqui, esse vermelhão aqui, é o terceiro dia em diante. Aqui começa um edemazinho, a pele casca de laranja, tá? Uma bolinha querendo aparecer aqui. Tá certo? Primeiro dia ainda. Segundo dia. Vejam só. O diagnóstico das linfangites, erisipelas e linfedemas é eminentemente clínico. Embora que o laboratório possa ajudar. Como? Leucocitose com neutrofilia, LV à esquerda, quando tiver inflamação ou infecção. PSH elevado, antistreptolizina O elevada, proteína C reativa positivo. Cultura, já falei, é difícil de se obter, mas pode ser obtida. Você pode ter hiperfibrinogenemia em casos recorrentes, tá? Produzindo muito fibrinogênio. Tá bom? Agora, em linfedema crônico, o exame legal é o quê? Cintilografia linfática. Tá bem bonitinho aqui, mostrando que o contraste ficou no membro. Ele tem uma insuficiência linfática. Não está subindo o contraste, tem insuficiência nos linfáticos da pele. E o que é que faz essa insuficiência? A inflamação. Humanos, história de dor e edema inferior esquerdo. Ela foi um trauma, uma agressão em casa, há aproximadamente 7 dias. Essa moça chegou para mim com edema 3 cruzes em 4 em todo o membro inferior esquerdo, com algumas equimoses, e disse que tinha sofrido uma agressão em casa. Era isso aqui, quando eu vi a paciente pela primeira vez. Tá? A perna com edema, coxa com edema, não tinha nada na perna, a perna era livre, quase livre, mas a coxa era assim. E ela disse, não, doutor, isso aqui eu fui vítima de agressão. Eu digo, eita, e aí? E aí a gente pegou na perna dela, viu que era quente, e disse, pode estar quente só pela inflamação do trauma, isso aqui é somente uma equimose, uma ronchinha da pancada. Mas o estado geral dela era muito decaído, estava até com sonda vesical, que vocês podem ver. Disse, não, isso aqui é uma linfangite em evolução.
e comecei com antibiótico terapia sistêmica para ela, tá? Bem forte. No dia seguinte, ela abriu a bolhosa, tá? A linfangite começou a subir pela barriga. Olha meu medo. Linfangite facite necrotizante. Estava subindo por aqui. Graças a Deus, a gente conseguiu reverter com antibiótico. Eu ainda fiz uma cirurgiazinha para ver se tinha necrose cutânea, necrose de fáscia. Não tinha acometimento de fáscia. E aqui o primeiro debridamento que eu fiz nessa senhora. Aqui o primeiro, o segundo. Aqui o primeiro, aqui o terceiro, o quarto. Essa moça, eu debridei ela literalmente dezenas de vezes, tá? E essa moça ficou boa, fez um enxerto de pele. Ela não permitiu que eu tirasse a foto dela enxertada de pele, mas ficou toda cobertinha de pele, toda cobertinha, toda. Essa perna dela hoje é perfeita, tá? Aqui é pré-operatório da cirurgia plástica. Não, doutor, não quero mais nem me lembrar disso. Não tire foto mais não, tá bom, respeitei. Tá certo? E aqui mostrando para vocês os grandes tratamentos do linfedema, pessoal. Tá? Isso aqui é um sistema de compressão. Tá? Isso aqui é a meia elástica com cinta. A escolha do tipo de compressão, se vai ser com esse sistema de compressão ou se vai ser com meia elástica, vai depender do caso clínico, aí é coisa mais para o especialista. Mas tenho certeza, isso aqui melhora muito aquelas elefantíases. Mas melhora muito, muito de verdade. Eu passo. Agora é caro. Uma botinha dessa inteira é de uns R$3.000 a 4 a 5 mil reais. Tá? Só aqui para baixo, daqui para cá, dá uns 3, 4 mil reais. Só essa partezinha até o joelho. Tá bom? Mas Doutor, e aqueles tapes funcionam? Aqueles. Eu acho que é tape, né? O nome? Não sei. Aquelas fitas que os não, fisioterapeutas usam. durante a fisioterapia. Isso Ah, aqui não. eu posso usar a vida inteira. Ele acorda e dorme com isso aqui. Ah, É para manter o que o fisioterapeuta conseguiu com as fitas e a massagem dele. entendi. Ele faz a fitinha dele e vai para casa. Uhum. A gente fica com o edema volta a crescer. Então, isso para fisioterapia 3 vezes na semana. Então, eu tenho que manter o edema pequeno até voltar para o fisioterapeuta. Eu consigo isso com sistema de compressão, né, ou com meia elástica de alta compressão. Essa aqui é a meia com cinta para não escorregar. Certo, pessoal? Certo. Agora, aqui é a lógica da aula. Diagnóstico correto das linfangites erisipelas, baseado no conhecimento da complexa anatomia e fisiopatologia do tratamento linfático. O tratamento adequado e principalmente a profilaxia previne novas crises, evitam recidivas que pioram o quadro de linfedemas irreversíveis que transformariam esse paciente em um indivíduo inválido. Ou seja, se você fizer isso, se você fizer isso aqui, você evita que o paciente se transforme em um inválido. Por quê, meus queridos? Um paciente com essa perna aqui, ele não anda. Ele está numa cadeira de rodas. Ele não aguenta o peso da perna. Ele está em cadeira de rodas. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá certo? Alguma dúvida, alguma questão a ser colocada?